Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre o porquê a sua vida financeira muda completa e fundamentalmente depois que você consegue acumular os seus primeiros 30 mil reais. Hoje, vamos dissecar o que esse número 30 mil reais realmente significa. Vamos analisar a matemática por trás da aceleração de riqueza que ele provoca. A profunda mudança psicológica que ocorre quando você ultrapassa essa barreira e como ter esse valor guardado altera drasticamente a sua carreira e o seu poder de negociação. Mas antes de tudo, aqui está a informação mais impactante que você precisa entender. O motivo pelo qual a maioria das pessoas falha em construir riqueza não é necessariamente porque ganham pouco, mas porque elas desistem na fase mais difícil. Os primeiros 30 mil reais são exponencialmente, quase injustamente, mais difíceis de juntar do que os 30 mil seguintes. E entender o porquê disso é o que separa quem vai construir um patrimônio sólido daqueles que, infelizmente, passarão a vida inteira correndo atrás do próximo salário. Nós queremos muito saber a sua opinião e a sua história. Qual é hoje a sua maior dificuldade para conseguir poupar dinheiro? Ou, se você já passou dessa marca dos 30 mil reais, o que mudou na sua vida e na sua mentalidade? Deixe sua experiência ou sua dúvida aqui nos comentários. Nós fazemos questão de ler e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para ajudar a nossa comunidade. Vamos começar direto pelo ponto mais crítico, a mudança de mentalidade. Antes de você ter uma reserva financeira sólida, o seu cérebro opera no que os psicólogos chamam de modo de sobrevivência. O que é na prática o modo de sobrevivência? É um estado mental onde o seu cérebro está quimicamente focado no curto prazo. É a dominância do cortisol, o hormônio do estresse. Você não consegue se dar o luxo de planejar sua aposentadoria, que talvez esteja a 30 anos de distância, porque você está genuinamente preocupado em como vai pagar a fatura do cartão de crédito, que vence em 30 dias. Cada decisão que você toma é filtrada pelo medo e pela sensação de escassez. Você aceita o primeiro emprego que aparece, mesmo que as condições sejam ruins e o salário seja baixo, porque o medo de ficar sem absolutamente nada é infinitamente maior do que a esperança de conseguir algo melhor daqui a alguns meses. Você se endivida usando o cheque especial ou rotativo do cartão para consertar o carro que quebrou, porque você precisa desesperadamente daquele carro para ir ao trabalho. E esse endividamento, por sua vez, consome toda a sua capacidade futura de poupança, criando um ciclo vicioso do qual é muito difícil sair. O cérebro, quando está nesse estado de alerta constante, literalmente não tem espaço cognitivo ou energia mental para pensar em crescimento, em oportunidade, em investimento ou em estratégia de longo prazo. Ele está ocupado demais, apagando incêndios imediatos. É como tentar planejar as férias dos seus sonhos enquanto a sua casa está pegando fogo. Toda a sua energia mental está, e precisa estar, consumida pelas ameaças imediatas. Pesquisas sobre bem-estar financeiro mostram que ter valores até menores, como R$ 2.500 guardados, já causa um aumento significativo na sensação de segurança, algo em torno de 21%. E isso é compreensível, pois a maioria dos brasileiros, segundo dados do próprio Banco Central, não conseguiria cobrir um gasto inesperado de apenas R$ 2.000 sem recorrer a dívidas. Portanto, mesmo essa pequena quantia já começa a mudar sua cabeça. Mas a verdadeira virada de chave, o ponto de inflexão real, acontece quando você finalmente consegue acumular algo em torno de R$ 30 mil. Por que esse número? Porque ele geralmente representa o equivalente a algo entre 4 e 7 meses de despesas de uma família de classe média brasileira. Esse valor não cobre apenas um imprevisto, como o conserto de uma geladeira. Ele cobre múltiplos imprevistos, ou um imprevisto gigantesco, como a perda do emprego. Com essa quantia,
Você cria o espaço necessário para que seu cérebro finalmente saia do modo de defesa e entre no modo de construção de riqueza. É o ponto exato em que você deixa de se preocupar apenas em pagar boletas e começa pela primeira vez a pensar seriamente em como multiplicar o que você já conquistou. Você para de jogar na defesa e começa a jogar no ataque. E é exatamente aqui que a matemática, que antes parecia trabalhar contra você, começa a ficar realmente empolgante e a trabalhar ao seu favor. Vamos usar um exemplo prático e conservador. Imagine que você estabeleceu a meta de poupar R$ 600 todos os meses e você consegue investir esse dinheiro obtendo um retorno de 12% ao ano. Isso pode parecer muito, mas estamos falando de uma média de aproximadamente 1% ao mês. Algo historicamente alcançável em diversos tipos de investimentos, seja em renda fixa em cenários de juros altos ou em uma carteira diversificada de renda variável ao longo do tempo. Nesse cenário, começando do zero absoluto, chegar aos seus primeiros R$ 30 mil vai levar cerca de 41 meses. Isso mesmo, são 3 anos e meio de disciplina rigorosa, de sacrifício, de dizer não para muitas coisas e de adiar a gratificação imediata. Não é fácil, e sendo totalmente sincero, é nesse ponto que a esmagadora maioria das pessoas desiste. Elas não veem o resultado rápido, acham que não vale a pena e abandonam o plano no meio do caminho. Mas aqui está a parte que muda o jogo, a parte que precisa explodir a sua mente. Para você juntar o segundo montante de R$ 30 mil, ou seja, para ir dos 30 mil até os 60 mil, não são necessários outros 41 meses, mantendo o mesmo esforço, guardando os mesmos R$ 600 por mês e com a mesma rentabilidade de 12% ao ano. Esse segundo marco é atingido em apenas 30 meses. Pense nisso por um segundo. Você fez exatamente o mesmo esforço, guardou a mesmíssima quantia, mas encurtou o prazo em 11 meses inteiros. Por quê? Porque agora não são apenas os seus R$ 600 mensais que estão trabalhando por você. Aqueles primeiros R$ 30 mil já estão lá, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando seus próprios rendimentos e ajudando a acelerar o processo. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos começando a agir. É a bola de neve começando a rolar. E a aceleração só aumenta. Quando você parte para o terceiro montante de R$ 30 mil para chegar aos 90 mil, o prazo diminui ainda mais, caindo para apenas 23 meses. E para o quarto montante, para chegar aos 120 mil, o prazo cai para 19 meses. O seu esforço, o seu sacrifício mensal permanece o mesmo, os R$ 600. Mas o seu dinheiro, que agora já é um volume considerável, passa a assumir uma parte cada vez maior do trabalho pesado. A velocidade com que você acumula patrimônio começa a se descolar do seu esforço direto. E quando você finalmente chega aos números realmente grandes, a aceleração se torna quase cósmica. Quando você alcança R$ 200 mil na sua carteira de investimentos, mantendo o mesmo aporte mensal de R$ 600, você consegue gerar os próximos R$ 30 mil em apenas 11 meses. A mesma quantia que inicialmente, lá no começo, levou 3 anos e meio de suor e disciplina para juntar, agora acontece quase que automaticamente em menos de um ano, impulsionada majoritariamente pelos seus próprios investimentos. O primeiro marco parece impossível, mas a cada marco seguinte, fica progressivamente mais fácil e mais rápido. A matemática básica por trás disso é simples, mas poderosa. Quando você tem apenas R$ 1.000 investidos e eles crescem 12% em um ano, você ganha R$ 120. É bom, mas não muda sua vida. Agora, pegue exatamente a mesma taxa de crescimento, os mesmos 12%, e aplique a um patrimônio de R$ 10 mil.
De repente, você está olhando para R$ 1.200 de lucro, com o mesmo investimento, no mesmo período de tempo e com o mesmo nível de risco. Quando você finalmente tem os R$ 30 mil aplicados e rendendo 12% ao ano, isso significa que R$ 3.600 estão entrando na sua conta ao longo de um ano, sem que você precise mover um único dedo. Isso dá R$ 300 por mês, em média. É dinheiro que você não precisou trocar pelo seu tempo de trabalho. É dinheiro que apareceu simplesmente porque o dinheiro que você já tinha trabalhou por você. Mas aqui a parte que a maioria das pessoas ignora completamente, e esse pode ser o ponto mais importante de toda essa conversa. Quando você finalmente economiza e investe R$ 30 mil, você alcançou algo muito, mas muito mais valioso do que apenas acumular dinheiro na conta. Você, sem perceber, reprogramou o seu cérebro e construiu o hábito financeiro mais importante que existe, a disciplina. Pode até soar como um papo de autoajuda, mas é aqui que tudo fica extremamente prático. Pense no que é realmente necessário para juntar R$ 30 mil, especialmente começando do zero. A não ser que você tenha um salário altíssimo ou viva em condições muito favoráveis, como morar com os pais sem pagar nenhuma conta, isso exige uma disciplina extrema e a criação de sistemas. Você precisou primeiro fazer um diagnóstico completo da sua vida financeira, acompanhando para onde cada real estava indo. Depois, precisou tomar decisões difíceis, cortando gastos que, embora prazerosos, não eram essenciais. Você precisou dizer não a convites, a compras e a vontades momentâneas para conseguir guardar aquele dinheiro. Você precisou resistir ativamente à tentação de gastar suas economias em qualquer novidade brilhante que chamasse a sua atenção, seja um celular novo, uma promoção de viagem ou uma roupa da moda. E o mais importante de tudo, você precisou fazer tudo isso de forma consistente. Não por um mês ou dois, mas por meses e meses a fio, ou até por anos. É aqui que está o ponto crucial. Ao fazer isso, você provou para si mesmo, no nível mais profundo, que você pode controlar o seu dinheiro, em vez de deixar que ele controle você. Você se tornou o tipo de pessoa que é capaz de adiar a gratificação imediata, quando isso realmente importa para um objetivo maior. E isso não é apenas uma habilidade financeira, é uma habilidade de vida que transborda para todas as outras áreas. Essa mudança de identidade é gigantesca, porque ela influencia cada decisão financeira que você vai tomar a partir de agora. Antes de ter R$ 30 mil guardados, a simples decisão de comprar uma pizza na sexta-feira podia exigir malabarismos mentais sobre se você podia ou não se dar ao luxo. Se isso ia comprometer o pagamento de uma conta, mas depois que você atingiu os 30 mil, você não se preocupa mais com essas pequenas coisas. Não porque você ficou rico, mas porque você sabe que tem suas prioridades em ordem. Você já provou para si mesmo que pode fazer os grandes sacrifícios quando necessário. E por isso, os pequenos prazeres deixam de ser uma fonte de culpa e passam a ser uma escolha consciente. Você construiu um sistema, provavelmente automatizando seus investimentos através do princípio de pagar-se primeiro, onde o dinheiro é investido assim que cai na conta, e não o que sobra no fim do mês. Só que existe outra mudança psicológica fundamental que acontece nesse nível e que quase ninguém comenta. Você começa finalmente a enxergar oportunidades em vez de apenas ameaças. Quando você vive de salário em salário, no limite, cada despesa inesperada parece um desastre completo. Seu carro precisa de um conserto caro no motor. Seu notebook que você usa para trabalhar estraga de vez. O aluguel tem um reajuste acima do que você esperava. Essas situações não parecem inconvenientes. Elas são emergências financeiras que destroem todo o seu planejamento do mês. Te jogam no vermelho e te forçam a fazer dívidas. Mas quando você tem R$ 30 mil ou mais no banco,
esses mesmos eventos se transformam, no máximo, em inconvenientes. Seu carro precisa de conserto? É irritante, claro, mas não é o fim do mundo. Você paga à vista e segue a vida. Seu notebook estraga? Bem, então é hora de aproveitar a situação e investir em um modelo melhor e mais eficiente, que vai te ajudar a ser mais produtivo. Seu aluguel sobe? Talvez seja o momento de procurar um lugar mais interessante, ou usar isso como alavanca para negociar um aumento de salário, ou até mesmo considerar se não é hora de pensar em algo próprio. E o que é ainda melhor, você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você simplesmente não conseguia enxergar ou aproveitar antes. Por exemplo, um amigo seu comenta que está abrindo um pequeno negócio, uma cafeteria ou uma loja online e está procurando investidores anjo para começar. Antes dos 30 mil, você teria pensado, parece interessante, boa sorte, e seguiria em frente, porque você não tinha como participar. Agora, você pode realmente sentar, analisar os números e considerar se vale ou não a pena investir 4 ou 5 mil reais nesse projeto com potencial de retorno. Ou talvez seu chefe mencione uma conferência importante em outra cidade, que pode ser ótima para a sua carreira, mas a empresa não vai bancar os custos de inscrição e passagem. Antes você inventaria desculpas sobre não poder ir. Agora, você pode pesar objetivamente o retorno sobre o investimento. Calcular o quanto aquele conhecimento pode te trazer de benefício futuro e decidir ir por conta própria. É exatamente isso que as pessoas ricas querem dizer quando falam que dinheiro chama dinheiro. Não é nenhuma conspiração cósmica ou sorte. É que ter dinheiro, ter liquidez, te dá opções. E ter opções permite que você aproveite oportunidades que criam mais oportunidades de ganhar mais dinheiro. Você sai da defensiva e passa a ter poder de escolha. Agora, vamos falar sobre o que acontece com a sua carreira quando você atinge esse marco. Porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes e o jogo muda de patamar. Ter 30 mil reais guardados não muda só a sua relação com o dinheiro. Muda fundamentalmente a sua relação com o seu trabalho. Quando você vive de salário em salário, você está essencialmente preso ao emprego que tem. Você é um refém financeiro. Seu chefe pode ser horrível, seus colegas podem ser difíceis de lidar e o trabalho em si pode ser entediante e sem propósito, mas você não pode sair. Você não pode pedir demissão porque precisa desesperadamente do próximo salário para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Isso coloca você em uma posição de fraqueza extrema em qualquer tipo de negociação. Você não pode pedir um aumento de forma assertiva, porque tem pavor de ser visto como problemático e ser demitido. Você não pode recusar exigências absurdas, como trabalhar todos os finais de semana ou assumir responsabilidades que não são suas, porque você precisa mais do emprego do que o emprego precisa de você. E você também não pode explorar outras oportunidades de forma tranquila, porque faltar no trabalho para fazer entrevistas em outros lugares parece arriscado demais. Você fica preso e, acredite, todos ao seu redor, especialmente seus superiores, percebem isso, mesmo que inconscientemente. Mas 30 mil reais guardados, a sua reserva de emergência de 6 meses, mudam toda essa dinâmica. De repente, você tem o que muitos chamam de dinheiro para ir embora, ou de forma mais direta, um fundo de liberdade. Você poderia, se quisesse, pedir demissão amanhã e sobreviveria perfeitamente por meses enquanto encontra algo melhor, algo que pague mais ou que esteja mais alinhado com seus valores. Isso não significa que você deva ser imprudente, arrogante ou sair queimando pontes desnecessariamente. Mas significa que pela primeira vez você está negociando a partir de uma posição de força e de escolha, e não de desespero e necessidade. Essa mudança psicológica afeta absolutamente tudo na forma como você encara sua carreira. Você começa a pedir o aumento que você merece, não com arrogância, mas com dados e confiança, porque o pior que podem te dizer
é não. E se disserem não, tudo bem. Você tem um plano B. Você passa a rejeitar pedidos absurdos de forma profissional, estabelecendo limites saudáveis porque você não tem mais medo das consequências imediatas. Você começa a explorar ativamente novas oportunidades, a fazer networking, a atualizar seu currículo, porque agora você pode se dar ao luxo de correr alguns riscos calculados. E aqui está o efeito mais curioso. Muitas vezes você nem precisa usar esse dinheiro para ir embora. Só o fato de tê-lo, só a segurança psicológica que ele proporciona, já muda completamente a sua postura no trabalho. Você se torna mais confiante, mais assertivo, menos reativo e mais disposto a assumir projetos desafiadores, não por medo, mas por vontade de crescer. E adivinha o que acontece quando você passa a se apresentar dessa forma, com mais segurança e autoconfiança? As pessoas percebem, seus chefes percebem. De repente, você começa a receber melhores atribuições, mais reconhecimento e, sim, mais dinheiro e promoções. É como ter um superpoder secreto que você espera nunca precisar usar, mas cuja simples existência muda tudo na forma como você age e como os outros reagem a você. E o melhor de tudo é que isso cria um novo ciclo virtuoso. Quanto mais confiante e bem-sucedido você se torna no trabalho, mais você ganha, mais rápido você constrói sua riqueza, o que te dá mais opções e mais confiança. É um ciclo de feedback positivo que se acelera com o tempo. E tudo começou com aquela primeira e mais difícil reserva de R$30 mil. Mas é exatamente neste ponto, nesse primeiro gostinho de segurança, que a maioria das pessoas erra feio. Elas chegam aos R$30 mil, sentem essa mudança psicológica, sentem o alívio e a confiança e, em seguida, cometem o erro fatal de gastar tudo em algo estúpido, voltando para a estaca zero. Muitas pessoas batem nessa parede dos R$30 mil várias vezes antes de conseguir atravessá-la. Elas chegam lá e decidem que merecem um carro novo, já que se esforçaram tanto. Ou resolvem fazer aquela viagem caríssima para a Europa porque ganharam esse direito. Ou, pior ainda, usam todo esse dinheiro suado como entrada em um apartamento ou uma casa que, na verdade, elas ainda não podem bancar, assumindo uma dívida de 30 anos que vai consumir toda a sua capacidade de investimento futura. Acredite em mim, não faça isso. Ainda não é a hora. Esses primeiros R$30 mil não são uma recompensa pelo seu bom comportamento. Eles não são o prêmio final. Eles são a fundação. Eles são o alicerce de todo o seu futuro financeiro. É a semente que pode e vai se transformar em uma riqueza geracional, se você tiver a paciência e a disciplina de deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. A pessoa comum, infelizmente, gasta ao longo da vida muito mais dinheiro com carros do que ela precisaria para conquistar a independência financeira completa. Pense nisso por um momento. Entre parcelas de financiamento, juros, seguro obrigatório e facultativo, IPVA, manutenção, revisões, pneus e combustível, a maioria das pessoas gasta facilmente algo entre R$ 1.600 a R$ 2.500 por mês apenas com transporte. Em um período de 40 anos de vida produtiva, isso dá facilmente mais de R$1 milhão gastos apenas para ir do ponto A ao ponto B. E enquanto fazem isso, vivem reclamando que não conseguem guardar dinheiro e que investir é impossível. É como assistir alguém pagar uma fortuna em uma academia de luxo que nunca frequenta, enquanto diz que não tem dinheiro para comprar frutas e vegetais para comer de forma saudável. E aqui está o detalhe que torna tudo isso ainda mais trágico. No exato momento em que você tira um carro novo da concessionária, ele perde em média 20% do seu valor, instantaneamente. Ou seja, você não está apenas gastando dinheiro, você está ativamente destruindo patrimônio. Compare isso com investir o mesmo valor em uma carteira diversificada de investimentos. Em vez de ver seu dinheiro evaporar no ar, você o veria multiplicar ano após ano. Mas é claro, carros são compras emocionais. Você quer algo confiável, bonito, que passe uma imagem de sucesso, que faça você se sentir bem.
E não há absolutamente nada de errado em querer conforto e segurança, desde que você entenda exatamente o que está trocando. A parcela daquele carro de luxo pode até te fazer sentir rico por um momento, mas na prática, ela é a âncora que está mantendo você pobre, consumindo dinheiro que poderia estar trabalhando para sua liberdade. É aqui que ter os 30 mil reais guardados muda completamente a sua perspectiva sobre essas grandes compras. Em vez de pensar apenas, será que eu consigo pagar a parcela desse carro? Você passa a pensar de forma estratégica. Qual é o custo real disso em termos de oportunidade? Aquele carro de 80 mil reais que você está namorando não custa apenas 80 mil reais. Ele custa os 700 mil reais que aqueles mesmos 80 mil poderiam virar na sua conta de investimentos daqui a 20 anos se estivessem rendendo a uma taxa razoável. De repente, dirigir um carro usado, mais simples e confiável, deixa de parecer um sacrifício ou um sinal de fracasso e passa a ser uma escolha estratégica e inteligente que está financiando ativamente a sua liberdade futura. É uma bela ironia. A pessoa no carro luxuoso e financiado em 60 vezes provavelmente está estressada com as contas, enquanto a pessoa no carro usado e quitado está silenciosamente construindo riqueza e dormindo muito bem à noite. Essa mudança de mentalidade, focada no custo de oportunidade, se estende para todas as outras grandes decisões financeiras da sua vida. A escolha da moradia, os gastos com educação, as viagens, os hobbies caros. Tudo passa a ser filtrado pela lente de o que esse dinheiro poderia estar fazendo por mim se eu o investisse. E isso não acontece de uma forma obsessiva ou miserável, que suga toda a alegria da vida. Pelo contrário, acontece de uma forma estratégica que garante que você está tomando decisões intencionais sobre para onde o seu dinheiro, que foi tão difícil de ganhar, está indo. E o mais surpreendente é que quando você começa a pensar dessa forma, muitas vezes percebe que nem queria metade das coisas que achava que queria. Aquele apartamento maior, por exemplo. O espaço extra seria legal, sem dúvida. Mas será que vale a pena atrasar a sua independência financeira em 10 ou 15 anos por causa disso? Aquele hobby caríssimo é realmente divertido, mas será que não existem alternativas mais baratas ou até gratuitas que trazem o mesmo nível de satisfação? Isso não é sobre virar um pão duro que nunca aproveita nada. É sobre ser intencional com seu dinheiro, em vez de deixá-lo escorrer passivamente por coisas que, no fundo, nem importam tanto para você. É sobre alinhar seus gastos com seus valores mais profundos. Quando você tem metas financeiras claras e entende visceralmente o poder dos juros compostos, fica muito mais fácil distinguir entre o que você quer agora e o que você realmente quer no futuro. E 30 mil reais sozinhos não vão te deixar rico da noite para o dia. Mas esse valor é o divisor de águas. Ele vai mudar fundamentalmente a forma como você pensa sobre dinheiro, risco e oportunidade. É a diferença crucial entre simplesmente sobreviver e começar a prosperar. É a linha que separa quem reage à vida e quem começa a projetá-la. Comece a construir essa fundação hoje, real por real. Porque o seu eu do futuro está contando com a decisão que você toma agora. Obrigado por assistir e por nos acompanhar até aqui. Esperamos que essas informações ajudem você a repensar sua estratégia financeira. Convidamos você a conhecer os outros vídeos do nosso canal, onde exploramos mais a fundo o caminho para a independência financeira.